Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quero deixar para os irmãos que nós vamos falar do capítulo 6. Mas para falar do capítulo 6, da forma que vamos falar, é necessário a gente ir desde o capítulo 1. Porque na quinta-feira, por misericórdia, nós falamos da situação que muitos crentes na Bíblia, muitos servos do Senhor, eles deram mau testemunho. Eles não fizeram aquilo que agradou o Senhor com esse mau testemunho e envergonhou o nome do Senhor. Resumindo, falamos de Davi quando errou, dando aquela brecha para o inimigo que levou à morte Urias, engravidou a Betseba e sequências de coisas foram faladas na quinta-feira. Mas a moeda tem dois lados. E como falamos do mau testemunho que um servo ele corre o risco de dar, também podemos falar do bom testemunho que um servo tem que dar. Então a moeda tem os dois lados. Um lado da moeda mostra um mau testemunho, mas um lado da moeda mostra aquilo que o Senhor, o nosso Deus, Ele quer ver de mim e de você. No capítulo 1 de Daniel, vai mostrar que Daniel, servo do Deus Altíssimo, que na palavra do Senhor mostra um homem de um testemunho muito bom, um homem de espírito muito excelente, que demonstra na palavra do Senhor. Ele não se contaminou com as iguarias do rei, diz no capítulo 1. Consagraram tudo na Babilônia, mas o que não foi consagrado foram os legumes. E Daniel, ele ficou sabendo disso, e eles e os demais que estavam com ele, contando Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Então, falando de Daniel, a gente tem que falar também de Mesaque, Sadraque e Abidnego, que também estava exilado na Babilônia e também estava ali sendo um dos sábios do rei. Estava ali somando, mas com um bom testemunho também estava junto com Daniel. E eles preferiram comer os legumes. Mesaque, Sadraque, Abidnego e Daniel, eles preferiram comer daquilo que não era consagrado. Hoje, no dia de hoje, eles não se ajuntaram às coisas dos maus costumes de hoje. Eles não se inseriram no meio das práticas mundanas, no meio daquilo que era consagrado a Satanás. Eles preferiram se alienar às coisas de Deus, que não eram consagradas. Então a única coisa que não era consagrada era o legume que eles comeram. Imagina você num lugar que um monte de coisa boa para comer, uma mesa farta, e tudo aquilo que estava na mesa era consagrado. O vinho que foi ordenado a eles para beber, ele não bebeu, porque também era consagrado. Imagine você e eu nos nossos dias de hoje, tendo aquela mesa farta, aquela monte de coisa para comer, e você escolher comer o que não era consagrado. Certa vez fizemos uma limpeza de fígado aí que Mael arrumou para a gente fazer. Levamos quantos? 7 dias? Comendo legume. Mas o negócio foi difícil. Foi difícil. No último dia, que estava acabou, falei para Daniela, eu vou comer um frango sozinho. Não, a verdade, vou contar a verdade agora, tô de brincadeira. Fui lá fora e comprei um frango, ela, que isso? Eu falei, não coma, deixa que eu como, senão você vai passar mal. Se eu passar mal, eu passo sozinho, não quero meu mal para você. Então também vou passar mal, quero fazer junto comigo.
Então é um simples exemplo que a gente vê que tem que ter força para obedecer a Deus. Calo. Oi? Eles aqui, a gente precisa ver. Ele contou 10 dias, não foi? Em 10 dias a gente não mostrar o resultado. Em 10 dias, se a gente não mostrar o resultado que nós vamos estar tranquilo com o que a gente está comendo, você pode tirar. Porque o que aconteceu? Eles estavam mais saudáveis do que os outros que estavam comendo os alimentos consagrados. Então Deus deu graça na obediência de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Quando a gente vai para o capítulo 2, a gente mostra, a palavra do Senhor mostra, Daniel dá a entender o sonho que o rei teve sobre a estátua, que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, os pés de ferro e barro, e por aí vai. Ninguém conseguia dar a entender ao rei. Mas Daniel, um servo do Senhor, um servo que foi usado em ciência e sabedoria, ele poderia interpretar aquele sonho que o rei teve. Então o que aconteceu? O rei caçou todos os sábios daquela época, aqueles que serviam, os magos que serviam ele, e foi procurando, acabou que ninguém dava a entender. Ele falou assim: olha, está assinado o decreto, vai morrer todo mundo. Ninguém me dá a entender. Aí Daniel ficou sabendo, e também Daniel estava correndo risco nessa situação. E ele mandou o recado: fala para o rei que, pela misericórdia de Deus, eu vou buscar o Senhor para dar a entender esse sonho. Foi o que aconteceu. Daniel buscou o Senhor e o Senhor revelou o que era aquela estátua que estava no sonho do rei, que estava afligindo o rei. Daniel, na hora que o homem foi atrás dos sábios para matar, Daniel falou: não vai, porque o Senhor vai dar a entender esse sonho. Foi o que aconteceu. O homem não foi para matar aqueles homens. Ou seja, Daniel salvou aqueles homens da morte. Foi até o rei e deu ao rei a entender tudo aquilo que estava mostrando no sonho daquele rei. E pela misericórdia, Daniel mais uma vez foi usado como instrumento do Senhor para salvar aqueles demais irmãos que iam morrer. Então, quando a gente vai para o capítulo 3, mostra Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha, sendo condenado até a fornalha. Mas antes de ser condenado, aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Era um decreto assinado para todos se prostrarem perante a estátua que foi estabelecida para ser adorada quando tocasse os instrumentos. Todo mundo tocou o instrumento, todo mundo abaixou. Mesaque, Sadraque e Abednego estava de pé. E ali levaram até o rei a conhecer o que aconteceu. Ó rei, esses três, eles não se encurvam de maneira nenhuma quando toca os instrumentos. Eles não se curvam a te adorar, porque eles cultuam, eles adoram um outro Deus. Esses hebreus cultuam o Deus de Israel. Eles não querem se dobrar à sua estátua quando tocam os instrumentos. O rei falou: chama eles aqui. É isso mesmo que está acontecendo? Aí eles: é sim. Nós não se dobramos a outros deuses. Nós servimos o Deus Altíssimo. Aí o que o rei falou? Olha, vai tocar os instrumentos. Se vocês não se prostrar, vocês vão para a fornalha. Aí eles falaram o quê? Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas quanto a nós se dobrar ao seu Deus, a gente não vai fazer. Foi o que aconteceu. Tocou os instrumentos. Aqueles homens continuaram de pé. Aí o que aconteceu? Eles não se prostraram. Leva-os para a fornalha 7 vezes mais aquecida. Aqueles homens que foram jogar eles lá dentro da fornalha, indo jogar eles, aqueles homens foram lambidos pela quintura. Aqueles homens foram devorados pelo fogo. Para a gente ter noção de que aquele fogo estava terrível. E aqueles homens entraram, foram jogados.
Está escrito assim, eles foram lançados lá dentro, foram jogados, igualzinho um saco. Eles caíram lá dentro, o fogo estava devorador. Aí o que acontecia? O rei de lá de longe viu, olha, não eram três homens que foram jogados? Como que tem 4 homens dentro daquela fornalha? E o que tem lá é semelhante ao filho de um Deus. Era o 4º homem da fornalha que estava ali naquela fornalha, para a glória de Deus. Quando eles saíram de dentro da fornalha, está escrito que os cabelos dele não foram queimados, a roupa não tinha cheiro de fumaça, pelo poder e a misericórdia de Deus, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles saíram intactos daquela fornalha. Eles saíram bem, não tinha nenhuma queimadura, não tinha nada. E aquele rei que fez aquilo com eles, falou, olha, o rei deles é o rei verdadeiro. O Deus dele é o Deus verdadeiro. O Deus desses homens é poderoso, porque nenhum Deus é capaz de fazer tal coisa. E nisso foi glorificado o nome do Senhor na vida daqueles homens. E o nome do Senhor foi exaltado na vida de Mesaque, Sadraque e Abednego, como uma posição do servo do Senhor, um testemunho do servo do Senhor, uma firmeza na obediência, glorifica o nome do Senhor. Como que o resultado de glorificar o nome do Senhor com as nossas atitudes é verdadeiro. Mas ainda até chegar ao capítulo 6 a gente vai entender o que a obediência também traz à vida do servo. No capítulo 4, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, é abatido pela sua soberba. Aquele homem, ele que se exaltava de que todo o reino foi conquistado pelo poder das mãos dele, tudo que foi estabelecido foi pelo poder da mão do homem, ele se engrandecia naquilo que ele fazia. E por ele se engrandecer naquilo que ele fazia, antes foi dado a ele um sonho. E esse sonho mostrava uma árvore muito grande, com muitos frutos, em que até os animais aproveitavam da sombra dessa árvore. Mas essa árvore foi cortada e amarrada, mostrando no sonho que amarraram o tronco da árvore, cortaram a árvore e foram no tronco e amarraram a árvore, mostrando que aquela árvore era ele que se exaltava. Aquela árvore poderia simbolizar o reino, e aquela corte foi a soberba dele que foi abatida. E Daniel deu a entender a ele este sonho, pela misericórdia de Deus. O servo do Senhor deu a entender a ele esse sonho, e ele entendeu. Mas só que entender e temer são coisas diferentes. Tem coisas que o Senhor te dá um sonho, o Senhor mostra para você o sonho, mas você não sente temor naquilo que Deus lhe mostrou. Você não sente temor naquilo que foi revelado a você. Você teve um sonho, você até entendeu, mas o temor não tomou teu coração. O que aconteceu com Nabucodonosor foi isso. Teve o sonho, a interpretação, mas o temor não bateu no coração dele, porque ele nessa época ele não deu crédito. Mas em outras situações ele deu crédito, o que foi dito pela boca do Senhor. Mas nessa situação ele fez vista grossa. Ele achou que nada. Quando ele acabou de falar, de exaltar o reino dele, veio a voz do céu: olha, o seu reino será cortado das suas mãos. No mesmo momento ele ficou como um animal. Por 7 anos foi decretado essa situação na vida dele, até que ele viesse a reconhecer quem era o Deus soberano de Israel. Ele criou pelos como pena, ele comeu capim, e o coração dele ficou como um de um animal. Ele não tinha um raciocínio humano, mas quando ele foi retomando o raciocínio humano, ele entendeu que ele foi abatido a soberba dele. Ele entendeu que ele foi jogado no chão para ele entender quem era o Deus Todo-Poderoso. E no capítulo 4 vem mostrar essa situação com muita clareza. E no capítulo 5
vem mostrar o rei que usou os utensílios do templo. Acredito eu que foi o rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. Ele usou os utensílios que foi pego lá em Israel. Ele fez uma festa, todos beberam vinho nas taças do templo que era consagrada do Senhor. E ao invés dele adorar o Deus de Israel, ele já não podia meter a mão nas coisas consagradas. Ao invés dele adorar o Deus de Israel, ele estava adorando outros deuses. Ele estava glorificando outros deuses. E o que aconteceu com ele? Na mesma hora, uma mão apareceu no quadro escrevendo aquelas palavras que diz: Menel, Menel, Tekel, Pérez, Upharsin, é assim que está escrito? Mais ou menos isso? Isso, foi escrito isso. E ele não sabia, não entendia o que estava querendo dizer. Aquela mão escrita que ele viu, ele não entendeu o que estava escrito, ele queria entender o que estava escrito. De que forma que ele ia entender o que estava escrito? Chama Daniel. Ele chamou Daniel, Daniel deu a ele entender pelo Espírito Santo de Deus, mostrando para ele que ele não podia fazer o que ele fez e que o reino foi tirado da mão dele, foi arrancado da mão dele, e na mesma noite ele morreu. E Daniel está presente em quase tudo. Creio eu que no momento que os homens também foram jogados na fornalha, Daniel deve estar com o joelho dele lançado no chão. Creio eu que ele não estava junto ali, mas de repente ele soube e deve ter jogado o joelho no chão, orando por aqueles homens. Meu Deus, o rei vai pegar eles, vai matar eles, tenha misericórdia. Se ele não estava ali, com certeza, se ele ficou sabendo, ele estava intercedendo por aqueles homens. Mas no capítulo 5, o rei Belsazar, ele pecou terrivelmente contra o Senhor. E o que aconteceu? Foi morto naquela noite. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, ele é filho de Nabucodonosor. O que aconteceu com o pai dele? Não deixou ele ciente que Deus é poderoso? Que Deus ele é? O que aconteceu com Nabucodonosor de ter conquistado muito e por subir a soberba dele ser abatido, não deixou o filho dele ciente do que Deus de Israel era poderoso? Deixou, ele ficou sabendo com certeza. Mas o grande problema é que as pessoas ouvem e não temem. Imagine você, o seu pai, você ficar sabendo que o seu pai passou pelo que Nabucodonosor passou. Imagina, você não ia pensar em Deus nenhum, você ia falar assim: eu vou adorar o Deus de Israel, porque meu pai teve experiência com o Deus de Israel, ele é poderoso, nenhum outro Deus é como esse Deus, então é ele que eu vou servir, é ele que eu vou temer. Era para ser assim, não era? Mas não foi dessa forma. Não foi dessa forma. Não foi dessa forma. Ele ignorou essa situação. E quando vamos para o capítulo 6, onde nós queremos dar atenção para mostrar claramente o servo Daniel, que desde o capítulo 1, ele glorificou o nome do Senhor. Contar uma pequena história é uma coisa é contar uma trajetória. Aquele homem que foi exilado, aquele homem que era um exemplo de servo do Senhor, aquele homem que dava testemunho e tanto que Deus usava ele poderosamente, aquele homem que não era nada e foi estabelecido como governador da Babilônia. Ele foi colocado entre os maiores naquele lugar. Aquele cara que era simples, sábio,
em todas as ciências que foi dado por Deus. Tanto ele como Mesaque, Sadraque e Abednego. É sobre o bom testemunho de Daniel que estamos falando nessa noite. Então, no capítulo 6, vamos acompanhar a leitura junto aqui. No versículo 1 diz assim: e apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todos os reinos. Olha só, repara comigo. Daniel tinha um espírito muito excelente, e o rei queria instituir ele acima de todos, para governar, para que ele não sofresse nenhum dano. Quando você serve a Deus e é uma pessoa de confiança, as pessoas vão dar cargos de confiança a você, porque você não vai de maneira nenhuma pensar em roubar, você não vai derrubar, você não vai tirar, vai usurpar nada do reino. Então o rei, ele vai te procurar, te colocar num lugar onde você vai dar um resultado que vai agradar a ele. E esse rei é o nosso Senhor. Também podemos colocar assim. Você pode colocar o teu patrão nessa posição de que uma pessoa que pode confiar em você e te dar cargo de confiança, dar dinheiro em tuas mãos para você comprar coisas, confiar em você trazer sem precisar de nota, porque você é um servo com espírito excelente, você é um servo de Deus que transmite ao seu patrão uma confiança. Mas não pense que os demais em volta não vão se levantar contra a sua vida. Quando você é colocado numa posição para glorificar o nome de Deus e o Senhor vê em você um espírito excelente, as pessoas veem em você um espírito excelente, outras vão tentar contra a sua vida. Olha só, no capítulo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. E agora, como que eles vão pegar Daniel? Você pegar um Lula é mole, é só deixar a carteira para ele ver, é mole. Agora, como que você vai pegar Daniel, servo do Senhor? Como que você vai pegar Daniel se ele não tinha vício nenhum? Se ele não se corrompia nada? Então vamos no erro então. Daniel não tinha erro nenhum. Daniel não tinha nada que viesse deixar a desejar a fama dele, deixasse a desejar a posição dele como servo. Vou ler de novo. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum vício ou culpa, ou nem culpa, porque ele era fiel. Isso conta muito, porque ele não tinha nenhuma culpa nele, porque Daniel era um homem exemplar, Daniel era um homem que buscava a Deus, Daniel era um homem que orava, que buscava, que lia, que obedecia, que era zeloso na palavra, que procurava não pecar contra o Senhor. Daniel é um modelo de pessoa, como muitos na palavra do Senhor, que nós temos que olhar e querer copiar essas atitudes.
Porque para a gente errar é muito fácil, mas para fazer o certo é uma luta. Para a gente fazer aquilo que agrada ao Senhor é uma luta. É um confronto na nossa mente, na nossa vida. É coisa se levantando para tirar a tua paz. Para você ver, Daniel, ele não tinha culpa nele, era fiel. Mas pessoas estavam se levantando contra a vida dele para fazer ele tombar e envergonhar o nome do Senhor. Duvido, é difícil você trabalhar num lugar, você que é servo, e pessoas não se levantar contra você. É difícil isso não acontecer. Trabalhei uma vez numa firma, na época da Marconi, onde de manhã cedo a gente dava as mãos e orava. Metade da empresa se levantou contra a gente para acabar com a oração. Metade. Esses irmãos quase possuíam, quase manifestavam. E chamava eu e Bim de irmão. Esses dois irmãos não são mole, todo de oração. Hora do almoço, leitura da palavra e oração. Até o engenheiro trocou o nosso horário de almoço para acabar com a oração. Gente, vamos orar no horário que ele botou. Continuamos. Outro irmão lá também, que era servo, se juntava com a gente. E foi uma luta. Mas foi tudo para a glória de Deus. Então é impossível o inimigo não se levantar. Porque você vai procurar fazer o que é certo. E o que é certo faz as pessoas tomar raiva de você. Todo trabalho tem uma coisa errada envolvida nele. Seja nota falsa, seja roubo, seja alguém roubando alguma coisa, todo lugar tem. Lá tinha roubo de fio. A gente, por pedir, levamos mais de um ano para ganhar um rolo de fio. O cara roubava todo dia. É assim. Perguntamos o próprio patrão, dá um rolo desse para a gente aí que a gente precisa. Vou dar, meu filho, pode ficar tranquilo, levou um ano para ele dar. Mas os caras roubavam, era de tonelada, fio. Secava a obra. E a gente via. A gente vai roubar? Não vai. E falando do versículo 5 agora. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião algum contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aí, ó. Acharam na lei do seu Deus. O que eles vão arrumar? Vamos fazer o rei assinar. Vamos fazer o rei assinar um decreto que venha proibir há cerca de 30 dias. Ninguém pode adorar, orar de maneira nenhuma para outro Deus, a não ser o nosso. Ninguém. Se pegar fazendo, vai ser morto. Foi o que eles conseguiram fazer, mas o rei não sabia. Olha só como o diabo trabalha. O rei não sabia que ele estava armando para Daniel. Muitas das vezes vai acontecer isso. Pessoas vão botar você na situação, mas aqueles que sabem que você não faz algo errado, não tem culpa. Eles vão se deparar com você na situação. E agora? Pois, irmão, eu confio nele, eu não acredito que ele fez isso. Esse daí é servo mesmo. As pessoas vão armar para você, vão te caluniar, pessoas vão maldizer você, vão te humilhar, vão falar coisas que você fez que você nunca pensou em fazer, querendo te pegar na lei do seu Deus. Vou ler o 5 de novo para ler o 6. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião algum contra eles, este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e os prefeitos
e os presidentes, capitães, governadores tomaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. A armadilha está pronta. Satanás já armou a armadilha dele para Daniel. E muitas das vezes você vê a armadilha sendo pronta para você. Pessoas fazendo armadilha para você. Ou você vê pessoas fazendo armadilha para outro irmão. O que você faz? O que você faz? Quando você vê alguém preparando uma armadilha para fazer você morrer, para fazer você ser colocado na posição de envergonhar o nome do Senhor, o que você faz? E no versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eles viam Daniel orando 3 vezes ao dia. Eles sabiam a hora certa de ir lá pegar Daniel orando, tanto que eles pegaram Daniel orando. Eles sabiam tudo que Daniel fazia, porque Daniel costumeiramente, prazerosamente, ele orava 3 vezes ao dia. Ele buscava o Senhor incessantemente. Então, quando ele olhou aquele decreto que poderia levar ele à morte, ele não temeu a morte. Se Daniel temesse, ele não abria a janela para eles verem que ele estava orando. Se ele orasse com a porta fechada, ninguém ia ver. Era costume dele fazer daquela forma. E ele falou: do jeito que eu faço, sem decreto, eu vou fazer com decreto. E se for de eu morrer, eu vou morrer dando glória a Deus. Mas ele abriu a porta, botou o joelho dele em direção a Jerusalém e orou. E aqueles homens viram, correram para o rei. Olha só. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Responde, ó rei, respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. O rei nem sabia que Daniel estava na mira. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e ao favor de Daniel, propôs dentro de seu coração livrá-lo. Até ao pôr do sol, trabalhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei já botou no coração, não tem jeito, traz ele. É um decreto, tem que obedecer. Daniel é meu amigo,
gosto muito dele. Eu amo Daniel, mas ele vai ter que ser lançado, senão a minha palavra não vai valer, senão a lei que eu assinei não vai valer, ninguém vai me dar mais ouvido. Então ele mesmo colocou no coração dele. Olha, e falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Porque ele sabe quem é o Deus de Daniel. Ele sabe quem é Daniel. Ele sabe que armaram para Daniel. E esses que armaram para Daniel, eles vão pagar por isso. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo de Deus, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se aí o caso que o teu Deus que continuamente tu serves, tenha podido livrar-te dos leões. Eu vejo aqui, sabe o que aconteceu? O rei chegou ali querendo ouvir a voz de Daniel, não é? Daniel, dá-se o caso a Deus que tu continuamente serve. Será que ele te livrou da cova dos leões? Você vê que, olha a forma que ele falou, olha só. Qual o número mesmo que está? 22. 22. Ó meu Deus, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Mas olha, vamos voltar onde a gente estava, onde eu queria falar. 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, Ele não estava vendo Daniel, ele estava com tristeza, achando que Daniel estava morto. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo de Deus, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor, no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Trouxe os homens e os familiares dele. Eles não bateram nem no chão, o leão pulou e abraçou. Já deu comida aos cachorros lá no sítio lá? Não é, gente? Tu jogar alguma coisa nos cachorros do sítio lá, assim, eles pulam no alto e abraçam. Não deixa cair no chão, senão o outro pega.
Aconteceu a mesma coisa com os leões. Pegaram o pessoal que armou para Daniel. O rei falou: vai lá e pega a família, pega todo mundo, vai pagar todo mundo. Está escrito aqui, ó, filho, mulher, marido, foi todo mundo. Sem antes que batesse no chão, foram triturados, quebrados os ossos pelo leão. Isso mostra, sabe o quê? A covardia deles, que se levanta contra o servo do Senhor. Eles pensam que não vão pagar. A covardia da atitude dos injustos, tentando armar um laço para o servo do Senhor. Mas o Senhor estava contemplando todas as coisas. O Senhor deu um livramento ao servo dele. O Senhor guardou o servo dele. Mas quando foi lançado aqueles homens que pelejaram contra Daniel, sendo inocente, olha o que os leões fizeram. Imagina o leão olhando para Daniel falando assim: Daniel, não posso te devorar, porque eu vou ser inocente, mas eu estou com a promessa de um cara de carne vindo aí. Eu estou com a promessa dos contrafilé para cair na jaula aí. Então, meu irmão, o leão ficou tranquilão. Eu vou jejuar essa noite toda, mas amanhã eu vou fora. E quando lançou o pessoal lá, o leão festejaram: pode vir que é meu. Leão, leoa, todo mundo abraçando, cada um abraçando o teu. Imagine como que foi aquela situação. Eu acho que eu estou no 23. E então o rei muito se alegrou e assim mesmo o mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre permanente o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro e o persa. Meu irmão, é muito forte. Você vê o Senhor livrando os servos dele da cova dos leões. Você vê ele livrando da fornalha. Você vê como que Deus opera a favor daqueles que temem o Senhor. O Senhor batalha pelos que vivem em obediência a Ele. Você vê como que o Senhor fala no Salmo 91, e a palavra dele é verdadeira na vida daqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Você vê o que aconteceu com Paulo quando a serpente mordeu ele? A palavra se cumpriu na vida de Paulo. A serpente mordeu ele, não deu nem febre, não deu nada para Paulo. Agora, uma coisa eu te falo: quando o servo de verdade, ele não é encontrado culpa nele, pecado contra ninguém, contra o Senhor e contra a pessoa, o Senhor não permite que o leão venha tocar no servo dele. O Senhor não permite que os ossos do justo nenhum seja quebrado, como diz, falando de Cristo. O Senhor batalha a favor do justo. Como a gente falamos na quinta-feira sobre injustiça, sobre atitudes injustas que o servo toma, que tira dele a essência do Senhor, que entristece o Senhor com as atitudes. Hoje podemos mostrar Daniel pela misericórdia do Senhor. O resultado de um levantar
de pessoas contra a vida de Daniel e nenhuma culpa foi achada em Daniel. Então o Senhor o livrou da cova dos leões. Então a situação que se levanta contra a nossa vida, que a gente está até com razão, mas quando eu e você tomamos parte, com o nosso braço perdemos a razão. Agora tu imagina você, Daniel ali sendo recolhido para levar. Daniel começa a dar soco para tudo quanto é lado, me larga, não tenho nada com isso. Isso aí é coisa de vocês, que ideia é essa, quer me matar à toa? Daniel foi levado tranquilo. Se eu estou errado eu vou morrer, se eu não tiver, Deus me livre. Mesaque, Sadraque e Abednego foram jogados. Glorificou o nome do Senhor. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se prostrar a vocês, a seu Deus, eu não vou me prostrar. É isso que tem que acontecer hoje. O servo do Senhor ter postura de servo. Como o Marcelo deu exemplo de que o patrão dele fala que eu não estou aí não, Marcelo. Marcelo, eu não posso mentir, então fala com o outro. Fala comigo, eu vou falar que você está aí. Entendeu? Falou o patrão dele, eu vou falar que você está aí, fala com o outro, que eu aí não tenho medo. Não, Marcelo, vou falar mais contigo então não, vou lá com o outro, eu falar que eu não estou aí. Não, você vai me entregar. É postura, posição, é atitude. Porque imagina se Marcelo ele começa a entrar no jogo do patrão dele. Não, tem que agradar o meu patrão, senão ele me manda embora. Tá bom, patrão, vou falar, meu patrão está aí não. Continua trabalhando. Todo dia aquilo dali vai se tornar um costume para Marcelo. E todos que olharem para Marcelo vão falar assim, não é crente não. Não é crente não, porque está mentindo todo dia aí. Então, né? Tem que dar exemplo. Então, assim como damos brecha na situação, quando a gente dá um mau testemunho, e quando a gente dá um mau testemunho, a gente dá glórias ao Senhor. Porque o que Daniel fez o rei exaltar o nome do Senhor. Esse Deus de Daniel faz milagres e maravilhas. Esse Deus de Daniel é o Deus supremo, é o Deus maravilhoso, é o grandioso Deus. Esse Deus que livrou Daniel é o verdadeiro Deus. Na sua e na minha atitude, as pessoas vão ver o poder de Deus. Vão ver o teu caráter, vão ver o meu, vão ver o poder de Deus. Porque a palavra de Deus diz, é melhor você sofrer por fazer o certo do que você sofrer por fazer o errado. Porque se você sofrer fazendo o certo, o Senhor uma hora vai vir ao teu favor. Se você sofrer fazendo o errado, coitado de mim, de você. Então Daniel ele sofreu fazendo o que era certo. Daniel sofreu glorificando o nome do Senhor. Mas no final de tudo que ele fez, o nome do Senhor foi glorificado. Só isso que eu tenho para falar, em nome de Jesus. Amém?